Boa noite para os irmãos. É um privilégio, né? Nós estamos aqui novamente e gostaríamos de estar, né, falando um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite. Não vamos ter um estudo. Obrigado. Só topar água. Obrigado. Não vamos ter um estudo, vamos ter uma reflexão, né, da palavra de Deus, que nós vamos estar lendo nessa noite. Até porque a Bíblia, ela não foi feita para ser estudada. Certo? Ela não foi feita para ser estudada. Quem estuda está querendo o quê? Entender. A palavra de Deus é feita para quê? Meditar nela. Conhecer ela. Muitas coisas a gente não vai entender. Mas a gente precisa conhecer. E a gente precisa meditar para conhecer. A vontade de Deus, ela tem que ser conhecida e não entendida. Porque a vontade de Deus, ela tem que exceder o nosso entendimento. Como eu já disse aqui uma vez, né, a gente só voltando, refletindo novamente, perdão a gente não entende. Porque ele não tem uma lógica. Quando Jesus fala em te ferir numa face e oferecer a outra, humanamente falando, a gente não vai entender isso. A gente não vai compreender. Está acima, a vontade de Deus está acima do nosso entendimento. Ele excede, Paulo fala sobre isso, né? Ele excede o nosso entendimento. Eu convido os irmãos, se nós estamos lendo o livro de Jó, capítulo 42, verso 5. Jó, capítulo 42, e o verso 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém. Só voltando um pouquinho sobre a questão, né, do entendimento, gostaria de fazer uma pergunta, né? Irmão Vitória, o irmão conhece a irmã Thaís? Ou melhor, o irmão entende, desculpa, o irmão entende a irmã Thaís? Às vezes não, então não entende. 100% não entende. Mas o irmão procura conhecer, não procura? Para quê? Para levar a vida, mesmo sem entender, suportando. Da mesma forma a irmã Thaís, com o irmão Vitória. E assim vice-versa, e assim no reino de Deus. Então, por isso que a gente fala, muitas das vezes a gente quer entender coisas que a gente nunca vai chegar a entendimento. Porque quando a gente meio que força uma coisa a querer chegar no entendimento, a gente pode até ficar meio que, humanamente falando, até biruta, né? Rapaz, e o pior ainda, sabe o que é pior? Pior ainda quando a pessoa fala assim, ninguém me entende. Aí ele fala, para piorar mais um pouquinho, ele fala assim, às vezes nem eu me entendo. E aí, como é que fica? Né? A pessoa não entende nem ele próprio, mas quer que os outros entendam ele. É difícil. Então, assim, essa questão de entendimento, ela é muito complexa. E a gente tem que separar essas coisas, porque a gente não está falando uma questão no geral, 100%, a gente está falando em partes, né? Então, a gente tem que ter um pouco de maturidade sobre isso aí. Irmãos, o texto que nós lemos de Jó, capítulo 42, verso 5, fala sobre uma questão que Jó diz assim, antes eu conhecia só por ouvir, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse é o texto que nós lemos neste momento. E a gente queria refletir um pouquinho sobre profundidade e teoria. Se a gente for olhar toda a história de Jó, a gente não vai estar comentando, né, sobre a história de Jó, porque não é o intuito nosso de falar sobre isso aí, sobre a história de Jó, mas falar um pouco sobre a questão, né, baseada nesse versículo que Jó está colocando aí. Ele fala que antes ele conhecia Deus de ouvir, mas agora os seus olhos o veem, né? Meus olhos agora te vejo com os meus próprios olhos. Jó faz uma
um breve resumo, numa reflexão do que ele passou na sua vida. E a gente tem um diagnóstico da vida de Jó, da história de Jó, como um homem paciente e que temia a Deus, né? Jó era temente a Deus e paciente. Mas se a gente for olhar mais a fundo na vida de Jó, a gente vai observar que Jó, nem em todo o tempo da sua história, ali, o seu sofrimento, quando ele perde todas as suas propriedades ali, perde todos os seus filhos, ele é acometido de uma lepra. A gente vai observar que Jó, em alguns momentos da sua vida de sofrimento, ele faz algum tipo de reclamação, como que ele, né, está sofrendo naquele momento ali. Mas a Bíblia refere que Jó era temente a Deus. Jó era um homem paciente. Isso nos induz, irmãos, a uma certa reflexão. O fato de mencionar o sofrimento, ele não está subjugando uma questão de muito valor, que é o seu temor a Deus, a sua paciência em esperar a resposta de Deus, porque Jó não está dizendo de tal forma que Deus não é Deus, mas que Deus é o Todo-Poderoso, é onisciente, onipresente, é aquele que conhece lá no profundo da nossa alma e do nosso coração. E quando a gente busca aqui, numa interpretação, a falar sobre profundidade e teoria, baseado dentro desse texto que nós lemos, sabe, irmãos, a gente começa a pensar, será que eu estou conhecendo Deus apenas na teoria, nas informações, ou será que eu estou buscando conhecer a Deus na minha vida diária? Será que eu estou buscando conhecer a Deus nas experiências que Ele permite que eu possa passar na minha caminhada, no processo cristão, de forma a não murmurar contra Deus por aquilo que está acontecendo na minha vida? Irmãos, é muito fácil eu olhar para a vida de Jó e dizer assim, Jó era um homem temente, Jó era paciente, mas nem um pouquinho, nem perto do que Jó passou, eu vou chegar a imaginar o que Jó passou na sua vida. Irmãos, quando a gente perde qualquer coisa na vida da gente, a gente fica frustrado, a gente fica meio que assim, um pouco chateado, sentimental, e a gente começa a ficar, às vezes até cabisbaixo, a gente começa a reclamar da vida. Essa é a realidade, muitas das vezes, que acontece. E são coisas pequenas, relativamente comparado ao que Jó passou na vida dele. Então, assim, saber o que Jó passou no seu sofrimento, as suas perdas, as suas frustrações, e quando a gente olha para a sua história, dentro de uma teoria, praticamente só na teoria, a gente não vai saber e nunca vai perceber o que Jó passou na sua vida. Mas o fato é que a gente gostaria de buscar numa profundidade naquilo que é a nossa vida com Deus, a nossa experiência com Deus. A teoria, ela tem o seu valor e importância, porém, só ela por si mesmo não é suficiente para ter uma relação da vontade de Deus. É como a gente saber da história, mas não conhecer o autor da história. É muito fácil, né? Não saber ou não conhecer o autor da história. Vamos estar abrindo nossas Bíblias lá no livro de Jonas, capítulo 4, verso 2. Quando Deus manda Jonas pregar a cidade de Nínive, e a gente já sabe muito bem da história, Jonas, ele tenta, ou entra, né? Melhor dizendo, ele entra num barco para fugir da sua responsabilidade, do compromisso que Deus tinha designado a Jonas. E lá no final do livro de Jonas, no capítulo 4, verso 2, que fala assim, então orou assim, ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha,
Eu sabia que é Deus que tem compaixão e misericórdia, sabia que é sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Jonas aqui, ele coloca que, como que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Ele está pronto a perdoar aqueles que ofenderam a Deus. Porém, Jonas, de certa forma, ele tenta fugir, né, da presença de Deus, tenta fugir da sua responsabilidade, sabia quem era Deus e agiu de forma incoerente àquilo que Deus tinha dito para ele, para Jonas. E às vezes a gente observa, irmãos, que usando essa metáfora, essa história, né, verídica da vida de Jonas, a gente coloca ela para os nossos dias. Porque às vezes a gente conhece a Deus na teoria, a gente sabe o que Deus quer, sabe quem Deus é, mas muitas das vezes a gente busca uma nova direção, um novo sentido para aquilo que nós achamos que precisamos fazer como cristãos, e vamos para caminhos diferentes daquilo que Deus quer para a nossa vida. E às vezes a gente não quer pagar o preço pelo qual Deus quer que nós pagamos, e não é o preço da salvação, não é um preço que está ao nosso alcance, mas é um preço colocado em cima de um sacrifício, de uma obediência, de uma disposição da minha vontade segundo a vontade de Deus, do meu querer segundo o querer de Deus, daquilo que eu posso fazer e que Deus quer que eu faça. Não é algo que a gente vai pagar o preço com a moeda física, mas é algo que a gente vai levar em consideração a fazer aquilo que vai contra a minha vontade, que vai renunciar o meu ego, que vai renunciar o meu eu, o eu que sempre predomina a me levar à satisfação das minhas expectativas, dos meus desejos, da minha vontade, dos meus interesses, das minhas necessidades, né? Por que não? Porque eu tenho também as minhas necessidades pessoais, e muitas das vezes eu quero colocar em primeiro lugar. E aqui quando a gente coloca o exemplo de Jonas, Jonas não queria que aquele povo fosse redimido pela misericórdia de Deus, mas ele queria que o povo perecesse pelo castigo de Deus. E não era esse o intuito de Deus para que Jonas pudesse fazer, mas sim que Jonas pregasse aquele povo e que aquele povo viesse ao arrependimento. Jonas pregou, mas ele não esperava que aquele povo viesse a se arrepender e que Deus perdoasse eles. Irmãos, qual tem sido a nossa consciência em cima de uma responsabilidade cristã, daquilo que Deus tem determinado a cada um de nós, como filhos de Deus, como co-herdeiros, né, daquilo que Cristo Jesus nos deixou como cristãos. Gostaria de ler também 1 Samuel 13, verso 13. 1 Samuel 13, verso 13, eu gostaria que os irmãos pudessem ler para nós esse versículo. 1 Samuel, está no quadro, irmão? Irmão Rodrigo está mais esperto, hein, irmão Rodrigo? Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Quem era Saul? Escolhido para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Saul não veio de um povoado estrangeiro, ele veio de uma tribo do povo judeu. Saul, a gente for observar lá atrás, a gente vai observar que Saul estava no meio de outros que profetizavam a favor do que Deus tinha ordenado. Mas a gente também observa que Saul, ele se deixou levar pela autossuficiência. Em um determinado momento, onde era marcado para oferecer, né, o sacrifício a Deus,
Samuel tardou um pouco o tempo de chegada. E Saul, na sua expectativa, achando que as coisas deveriam acontecer no seu tempo e não no tempo de Deus, ele se precipita e oferece, ele mesmo faz o sacrifício a Deus que era ordenado, né? Não a ele como rei, mas sim era para Samuel fazer, e ele não espera Samuel chegar. E aqui no versículo 13, né, Samuel repreende a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Saul conhecia a Deus, mas talvez Saul não tinha aquela experiência do conhecimento profundo com Deus. E Saul, ele então se torna, se acha, né, autossuficiente para fazer aquilo que não deveria fazer. E às vezes, irmãos, a gente pensa da mesma forma. Às vezes a gente coloca as coisas no lugar errado, numa posição errada, a gente precipita em cima de um mandamento que Deus mandou e nós fazemos de outra forma. Saul, infelizmente, ele sofreu as consequências. O seu reinado poderia ter sido confirmado, mas não foi, e veio o substituto para ele. Marcos capítulo 14, verso 30, fala assim: mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você, isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Marcos 14, e o verso 30. E lá em Lucas, capítulo 22, verso 62, vai falar que Pedro chora amargamente quando ele lembra das palavras do Senhor Jesus, quando Jesus falou com ele que ele ia negar por 3 vezes. E Pedro se lembra dessas palavras. E a gente observa no passado lá, que quando o Senhor Jesus falou que tinha que sofrer, morrer na cruz, Pedro repreendeu o Senhor Jesus de maneira nenhuma, né? Não fale isso. E a gente observa que Pedro, ele de antemão estava sempre ali pronto e buscando conhecer o Jesus. Ele foi um dos discípulos que saiu do barco para andar ao encontro de Jesus sobre o mar. A gente observa que Pedro, de toda forma, ele está sempre pronto, né, a defender a causa. Mas, porém, quando a gente observa aqui que Pedro ainda não tinha aquele encontro com o Senhor Jesus, de saber quem era o Senhor Jesus na sua vida, e ele chora amargamente. E a gente observa, irmãos, que talvez, olhando para o lado de que Pedro conhecia Jesus apenas na teoria e não na profundidade, a gente observa que nós precisamos buscar mais a Deus, não na superfície, mas na profundidade. A vida espiritual, a vida cristã, ela não pode ser só baseada nos encontros. Ela tem que ser uma rotina, ela tem que ser diária. O alimento espiritual, a meditação, a oração, a leitura da palavra, ela tem que ser constante. E nós precisamos entender quando o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, naquilo que nós precisamos dar abertura para Ele. Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23, a gente vai ler o que Jeremias fala, algo sobre a bondade do Senhor. Jeremias, Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a felicidade do Senhor.
Jeremias, a gente for observar anteriormente no mesmo capítulo, ele vai falar sobre os seus sofrimentos, sobre aquilo que ele estava passando, a sua angústia, e que de tal ponto que ele não estava suportando. Mas ao mesmo tempo ele vai falar assim: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Reconhece quem é Deus na sua vida. Reconhece que Deus, além de todo sofrimento, Deus é misericordioso para nos livrar de não deixar com que possamos negar a fé, possamos murmurar contra Deus, mas sim agradecer a Deus. Jeremias viu que, apesar do sofrimento, Deus é misericordioso. Não podemos conhecer Deus na sua profundidade sem renunciar a nossas pretensões. Efésios capítulo 3, e o verso 18 e 19, Paulo vai falar sobre isso, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em altura, ou melhor, em toda largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. A intenção de Deus, irmãos, na nossa vida é que nós possamos buscá-lo de tal forma enquanto nós podemos achar, na sua profundidade, no seu ser, não naquilo que nós precisamos, mas naquilo que nós podemos conhecer a Deus. Não é pelo aquilo que Ele faz, mas pelo aquilo que Ele é. A gente, quando vai refletir lá em Abacuque 3, verso 17, que fala assim, em outras palavras, né, na linguagem popular, bem brasileira, se tudo der errado, nada der certo, eu louvarei o nome do Senhor. Em outras palavras, eu louvarei o nome do Senhor. Mas será que nós estamos preparados realmente para fazer isso? Será que nós estamos buscando na profundidade de Deus para que nós possamos falar essas mesmas palavras de Abacuque? Ainda que tudo dê errado, eu ainda vou continuar louvando a Deus, eu vou ainda continuar buscando a Deus, porque é muito fácil. Quando as coisas, tudo vai indo bem, é muito fácil buscar a Deus, mas quando começa a dar errado, aí parece que pesa. Hoje, na sua maioria, né, as pessoas avaliam a sua profundidade baseado nas circunstâncias, se tem saúde, se está em bom emprego, tudo que faz dá certo, um bom relacionamento conjugal, né, tem um carro, não sofre perseguições, assim por diante. E às vezes as pessoas esquecem, né, que Deus não é Deus bondoso só porque dá as coisas, porque dá uma vida, né, confortável, uma vida cheia de bênçãos. Não é só isso. Porque se fosse assim, a gente vai olhar para os antepassados que sofreram por amor ao Evangelho. O que eles tinham então? Cadê o Deus, né, da bondade? Eles não sofreram por amor ao Evangelho? Mas Deus continua sendo bondoso, misericordioso, independente da circunstância, né? Falta de conhecimento, né? Oséias 4, verso 6 fala, não é falta de entendimento, né, e sim de conhecimento, a palavra de Deus diz, né? O seu passado está na sua mente, mas o seu futuro está nas suas mãos. Precisamos entender isso. Nosso passado pode estar na nossa mente, mas o nosso futuro está nas nossas mãos. Depende das nossas escolhas, depende das nossas decisões, depende da nossa atitude, né, para com aquilo que Deus faz. Só terminando, 3 coisas que impedem a busca pela profundidade de Deus. Falta de perspectiva. A vida não é fácil, né? Às vezes nós dizemos assim, como a vida é difícil, né? Ela não é fácil. O meu problema é maior do que o dos outros. Ninguém me ajuda. Deus me abandonou. Faço o que posso. Ninguém agradece, né? 1 Reis, capítulo 19, verso 3.
fala sobre Elias. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias, apesar que ele tinha enfrentado os profetas de Baal, que eram muitos, e foram mortos, quando ele ouviu a mensagem de Jezabel, que ia buscar a sua vida, até o outro dia, Elias se desesperou e tentou fugir. E dá a entender que Elias estava meio que lamentando porque talvez no seu pensamento Deus tinha que enviar anjos e protegê-lo dali, da perseguição de Jezabel. E a gente observa, irmãos, que na maioria as fraquezas ela vem por uma perspectiva errada, por uma expectativa colocada no lugar errado. E todos os profetas que surgiram em algum momento, algum fracasso em relação à visão de Deus nas suas vidas. E a falta de perspectiva é um dos que impedem a profundidade. Não estamos falando nem criticando Elias, estamos colocando uma pontuação como lição para a nossa vida. Segundo, é não priorizar o reino, né? Mateus 6, verso 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como diz, a verdade é nua e crua, né? Nós não priorizamos muitas das vezes o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não assumir responsabilidade, estamos sempre correndo atrás dos nossos direitos, mas às vezes esquecemos dos nossos deveres. Sem um espírito humilde, vontade, fé, entrega, renúncia, e buscar entender que não vivemos em prol dos nossos sentimentos, sem isso não vamos conseguir a profundidade com Deus em nossas vidas. Essa profundidade, irmãos, ela não é segundo as nossas forças, mas segundo a submissão naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E como nós temos agido? Como nós temos deixado Deus falar conosco? Cada dia de nossas vidas, para que nós possamos aprofundar melhor, sem medo, naquilo que Deus quer que nós o conheçamos, naquilo que Deus quer que nós o vejamos, não só de ouvir, não conhecemos só de ouvir, mas que nós possamos ver com os nossos próprios olhos em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.